Pode iniciar. Ok. Boa noite a todos. Eu espero que em Santa Teresa esteja um Boa friozinho noite. igual o nosso aqui, porque aqui está bastante gostoso. A Ângela me deu a missão de falar no o capítulo Educação no Lar do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, eu acharia interessante nós lermos primeiro a lição, ok? Então, Emmanuel diz assim: preconiza-se na atualidade do mundo. Ah, tá. Você quer que comece daí, né? Pode ser. Vós fazeis o que também vistes juntos do vosso Pai. Está no Evangelho de João. Pode pular, por favor. Você vai poder pular isso. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Vamos para o próximo? Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então, nós vamos começar compreendendo o versículo. De onde que Emmanuel escolheu o versículo que inspirou esse texto? Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. No capítulo 8 de O Evangelho de João Evangelista, ele vai contar a história da mulher adúltera. E logo depois, quando ele diz para ela, vá e não peques mais, eu não te condeno. Hum? Ele vai para o templo. E no templo, ele diz para todos o que ali ouviam, né? Os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Ele declara: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. É muito significativo nós observarmos que logo após armarem uma armadilha para Jesus, jogando em cima dele a mulher em pecado, porque a lei judaica dizia que eles tinham direito a apedrejá-la até que ela morresse. Jesus estava cercado de homens
carregados de pedras na mão. Jesus nada diz. Ele só diz uma frase, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele abaixa no chão e escreve. Eu ouvi após uma palestra, porque eu tinha uma certa curiosidade de saber o que Jesus escrevia ali na areia, né? Na terra. E alguém, após a palestra, me falou assim: ele escreveu o nome de cada homem que ali estava. Não sei, mas seria interessante. E ele fica agachado no chão esperando. E por fim ele pergunta a ela: o que acontece? Ela, todos foram embora. E ele pergunta: mas todos? Não ficou nenhum só? Ela, nenhum. E ele levanta e diz para ela ir embora. Então ele não julgou essa mulher. Ele só disse para ela não voltar a errar. Por quê? Para que pior não viesse a acontecer com ela, porque ele certamente não estaria ao lado dela da próxima vez. Então, quando ele, no templo, diz essa frase, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. Ele já havia dado o exemplo dessa luz. E ele já havia dado o caminho para segui-lo. Só que os fariseus não gostavam dessas coisas que ele dizia e questionaram a ele: mas quem é você, um Zé Ninguém, um nazareno qualquer, para dizer que é a luz do mundo? Você está dando testemunho de você mesmo? Você está exaltando a você mesmo? E Jesus responde: eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vocês julgam as pessoas pela carne. Eu não julgo a ninguém. Então, vocês julgam as pessoas pelo que vocês veem das pessoas. Mas vocês nem mesmo sabem quem eu sou. Vocês não sabem quem ninguém é. E vocês se dão o direito de julgar o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem, né? Então, ele vai dizer que, que quem conhecesse de fato a Deus, quem conhecesse o Pai verdadeiramente, identificaria ele como mestre, o conheceria também. Mas eles não conheciam, era nada, por isso não o identificavam. Então, olha o que Jesus estava dizendo. Vocês estudam, são doutores da lei, guardiães das escrituras, mas vocês não sabem nada, né? E ele continua dizendo coisas até que ele explica o seguinte: vejam bem, eu sou filho do Pai, eu não sou o servo do Pai. Isso é muito importante da gente entender, porque ele diz assim: olha o que os fariseus dizem para ele. Somos descendentes de Abraão. Como que você diz que nós não somos filhos de Deus? Nós somos a linhagem sagrada, né? Nós nunca servimos a ninguém a não ser a Deus. Então, como que você diz essas coisas? E Jesus responde: em verdade, eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Isso é importantíssimo de nós entendermos. Porque os fariseus diziam: nós estamos servindo a Deus desde que nos entendemos, né? Desde que
Desde muito antes de sairmos do Egito, nós servimos a Deus. E você diz que nós não somos de Deus? E Jesus fala: Eu não sou servo de Deus, porque servo é quem é preso ao pecado. Eu sou livre, eu sou filho de Deus. E o filho do Pai é herdeiro do Pai. E o herdeiro do Pai herda a genética divina, herda o conhecimento do Pai, herda o que o Pai construiu, né? Então ele continua dizendo assim: vocês, contudo, procuram me matar, porque a minha palavra vocês não compreendem e vocês têm medo da minha palavra. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vocês fazem o que também viram junto de vosso Pai. Olha o que ele diz: eu imito ao meu Pai. Vocês imitam ao pai de vocês. Eu faço o que o meu Pai Celestial me ensinou. Vocês fazem o que o Pai terreno de vocês ensinou. E esse é o mote dessa palestra. Quando a gente vai chegando mais para o fim desse capítulo, ele vai falando das obras e ele vai falando de toda a influência, e está no Evangelho essa palavra, né? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, né? Quando o diabo profere mentira, fala do que é dele, mentira, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são de Deus. Aí ele continua: eu não tenho demônio, antes eu honro a meu Pai, e vocês me desonram. Eu não busco a minha glória. E, enfim, eles dizem para Jesus: não, 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 não. Você está falando tudo errado. Quem tem parte com o demônio é você. Nós não. Então, Jesus diz: quem me glorifica é meu Pai, a quem vocês chamam de seu Deus. Mas vocês não o conhecem. Eu o conheço. E se você disser que eu não o conheço, você, eu serei mentiroso como vocês, mas eu conheço a Deus e guardo a sua palavra. Então, olha o que Jesus disse. Vocês dizem que conhecem a Deus, mas se julgam servos de Deus, e vocês não obedecem nada do que ele ensina. Eu conheço Deus, eu obedeço a Deus, e eu não sou servo, eu sou filho de Deus. Eu sou livre para obedecê-lo. E vocês têm medo do que eu digo, porque vocês não compreendem o que eu falo, mas sentem que eu falo a verdade, e isso assusta vocês. Acabado de dizer tudo isso, Jesus é obrigado a se esconder e fugir do templo, porque eles queriam pegar Jesus. Bom, nós sabemos que por todo o tempo Jesus era considerado filho do demônio. Por quê? Porque ele não obedecia às rígidas regras judaicas. Jesus curava no sábado. Jesus andava com leproso, com prostituta, com ladrão, com publicano. Nem sempre eles tinham condições de lavar o rosto e as mãos para comer. Comiam, tocavam na comida de forma impura. Andavam muitas vezes descalços. Então, nós vamos encontrar muitos estudos sobre Jesus, onde uns dizem que ele andava de sandálias, outros dizem que ele andava descalço. Vai se saber. O que é um fato é que andava assim empoeirado e nem sempre se tinha condições de se limpar, como são as regras judaicas na época.
Então, entendendo tudo isso, o que nós vamos aqui observar é que Jesus diz: eu imito ao meu Pai, que é o Deus verdadeiro, puro. Vocês imitam ao pai de vocês, que é o demônio e é mentiroso. Uma outra passagem que nós podemos lembrar nesse sentido é quando ele cura, eu acho que a mulher encurvada. Ele está na casa de um fariseu e no caminho ele cura. Ele vai para essa casa e ele cura uma mulher encurvada. E o fariseu fica danado da vida, porque ele está desobedecendo a regra do sábado, né? E aí ele diz: Horas, vocês dão água para os seus animais no sábado. Vocês levam seus animais para pastar. E por que que é errado eu curar uma filha de Deus que sofre dores atrozes toda a vida? E aí os apóstolos dizem: Olha, Senhor, eles dizem que o Senhor faz parte aí, ó, do mal, que o Senhor é filho do demônio. E Jesus pergunta: E vocês? Pensam o que a meu respeito? Eles dizem: Não, nós acreditamos que o Senhor é filho de Deus. E ele diz: Então, bem, porque quem está comigo não está contra mim. Ou seja, quem não crê em mim, quem não concorda comigo, quem não segue o que eu ensino, está contra mim. Todo tempo, Jesus nos ensina que o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não. Ou está comigo e se esforça para seguir o que eu ensino e crê e confia em mim, ou não está comigo e findou a história. Quando nós vamos ler essa lição do Emmanuel, nós vamos entender o quê? Que desde 1938, logo após a Primeira Guerra Mundial, lá para trás, ou Segunda, que agora já não lembro, mas lá para trás, no meio das guerras, Emmanuel já traz em seus livros o alerta. Olha, estão fazendo de um tudo para se tirar a religião da vida das pessoas, para se tirar Deus da vida das pessoas. Estão fazendo de um tudo para destruir a instituição familiar. E esse grande erro trará consequências futuras de loucura e suicídio em altos níveis. Porque onde não há Deus, onde não há família, não há estrutura moral para a sustentação das lutas da vida. Eu tenho outras palestras sobre família, sobre religião, onde esses textos eu copiei e transcrevi. Então, quando aqui ele diz isso, que preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos da formação do caráter no lar, eu creio que ele está dizendo é justamente isso. Se eu tiro o crucifixo de instituições públicas, se eu tiro a religião, a educação religiosa, moral, cívica das escolas, eu estou pouco a pouco eliminando a ideia do certo, do errado, do bom caráter. E quando esses limites não são claramente colocados, eu passo a viver num faroeste, numa terra sem lei, onde todo mundo precisa andar com um revólver no bolso, porque você não sabe o que é certo e errado. Não existem mais normas, não existem mais leis. Haja visto que Roma foi o primeiro
Primeira cidade, foi o primeiro estado do planeta a ter leis escritas. E graças às leis escritas de Roma, nasceu o direito e as leis mundiais. O que é um mundo sem lei? É um mundo onde todo mundo pode tudo. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, porque qualquer argumento pode derrubar o argumento do outro. Isso leva o homem ao que o Emmanuel diz: liberdade plena dos instintos, ou seja, a razão morre. Quando nós estudamos o livro A Gênese, nós vamos ver que a evolução se dá desse jeito. Dos instintos, nós caminhamos para a razão. Porque, a princípio, os instintos não dependem da razão. Os animais nascem, crescem, reproduzem, morrem. Eles sabem se alimentar instintivamente. Eles sobrevivem instintivamente. Um homem que já tem o livre-arbítrio e o uso pleno da sua vontade e a razão, se ele nega a sua capacidade de raciocinar, ele volta a ser o animal e a viver de instintos. Vivendo de instintos, a gente volta para o faroeste. A gente volta para um mundo sem regra, sem lei, onde vai valer quem é o esperto, quem é o safo, quem é o corrupto, quem é o sem vergonha, quem é o que passa a perna no outro pela esperteza. Então, nós vamos entender o quê? Se o lar, que é a célula da sociedade, que é onde nós construímos o amor, é onde nós estudamos e nos dedicamos a entender como levar a vida na sua plenitude, ou seja, com as suas alegrias e dores. Se é no lar onde a gente recebe toda a base, a estrutura, a força para seguir no mundo lá fora, que está muito difícil, se eu destruo o lar, eu vou dar de cara com o que hoje nós temos encontrado. Pessoas com um forte sentimento de abandono, pessoas com forte sentimento de rejeição, pessoas altamente doloridas, sofridas, que não encontram um chão para pôr os pés. Eu quero perguntar a vocês: tem coisa pior na vida, tem fase pior na vida do que quando a gente não sabe o que fazer? Quando a gente se sente doendo e sem saber para onde ir, a quem pedir socorro, qual o próximo passo dar? Quando nós estamos nesse lugar, é como se nós estivéssemos em campos de concentração. Porque, na realidade, nós estamos, de fato, presos em dor profunda e sem saída dentro de nós. Quando eu tiro Deus e eu tiro a família do coração do homem, eu condeno o homem a um campo de concentração, onde ele fica abandonado e com sede do amor. Por isso que nós, pais, sejamos pais biológicos, adotivos, de coração, seja do que for chamar. A partir do momento em que você resolve, você toma a decisão de acolher algum ser, principalmente humano, logicamente, em seu coração, que você cria esse compromisso, você tem uma missão.
missão. E a missão é uma tarefa te dada por Deus. E o primeiro requisito de se ser um missionário é ter autocontrole. Porque a partir daí, você não pensa mais em você em primeiro lugar. Você vai lembrar da primeira lei. Olha, presta atenção. Eu amo a Deus acima de tudo e todas as coisas, porque a exemplo de Jesus, ele é meu modelo e meu guia. Eu me amo porque eu preciso cuidar das minhas necessidades, eu preciso me satisfazer enquanto ser, porque só assim eu estou dizendo, Deus, eu te amo tanto que eu me amo em seu nome. Eu me valorizo, me preservo e me guardo por amor do Senhor a mim. E aí eu amo aos meus filhos, ao meu cônjuge, aos meus filhos, a quem quer que for. Mas acontece que esse amor parental, ele exige altas doses de sacrifício. E é por isso que Emmanuel vem dizer aqui, quando as crianças não são criadas em ambientes justos, que os ambientes são corrompidos, porque a invigilância torna-se coletiva, o seu filho vai ter que conviver na escola com outros filhos que você não sabe que lar são. E não me interessa o que os outros pais permitem ou deixam de permitir. Na minha casa, as regras são minhas e do meu marido. Na nossa casa, os nossos valores devem ser seguidos até que, alcançando a maioridade e tendo dinheiro para se sustentar fora da minha casa, possa seguir seu rumo como bem entender. Mas enquanto estiver morando debaixo do nosso teto, vivendo do nosso bolso, as nossas regras é que contam. Porque é isso que ele diz. Nós precisamos da segurança para manter a ordem, para manter o progresso. E é aí que ele vem falar de pais que são os gozadores da vida terrestre. Tudo pode, tudo é válido, tudo acontece. Eu não sou mais criança, eu tenho quase 63 anos de idade. Então, e eu sou de duas famílias, de pai e mãe muito grandes. Uma família, minha avó teve 10 filhos, a outra ela teve 9 e os gêmeos faleceram, ficaram 7. Então, são muitos parentes, muitos primos e muitos filhos de primos. E nessa leva nós vamos vendo os pais que criaram seus filhos de forma tradicional e os pais que criaram seus filhos como gozadores da vida terrestre. Não, tudo pode. Não, isso aí é liberado. Não tem problema. E começa lá com álcool nos 16 anos de idade, com a maconha lá com os 17, e agora? Que está todo mundo com média de 30 e tantos, 40 e tantos anos, qual é o fruto estatístico que nós temos para mostrar frente a essa realidade? Não é diferente do resto do planeta Terra. Não é diferente. Então, Emmanuel diz: o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Problemas não são poucos, problemas psiquiátricos são muitos,
muito graves, porque você vê jovens inteligentíssimos, de enorme potencial, que a maconha lesou de tal forma que não conseguem tocar a vida como outra pessoa, porque destrói o cérebro. Nós sabemos que o cérebro do homem, ele acaba de ser formado com 25 anos de idade. Se você começa a lesar com drogas com 16 anos, com 25 anos, já está um cérebro velho e destruído. Onde e a quem interessa destruir a juventude? Essa é a questão. Hoje, a pergunta que eu faço quando vem me pedir conselho é o seguinte: nós estamos num mundo que está dividido exatamente como eu comecei essa palestra. Ou é de Deus ou não é de Deus. Acabou. Quem caminha com Deus segue as regras de Deus. Agora, quem é do meio não está com Deus, nem está. Se não está com Deus, está contra Deus. O que Jesus falou? Quem não é por mim é contra mim. Por quê? Porque se eu não concordo com o aborto, eu não posso estar de um lado, eu tenho que estar do outro. Se eu não concordo com uma série de coisas, eu preciso escolher um outro lado que não é perfeito, porque nada no mundo nosso é perfeito, mas os valores são mais sólidos. Então a gente precisa observar isso com muita sinceridade, com muita honestidade, porque os nossos filhos precisam de diretrizes seguras. Eles precisam saber em quem confiar, o que fazer, o que escolher, não é? Então, aqui ele vai dizer: à toa vão se improvisar sociólogos para substituir a educação no lar, mas nada substitui a educação dos pais. Nada. A não ser que o espírito seja muito mais elevado, espiritualmente falando, e as questões da terra já não abalem mais. Se ele já superou dependência química em sua vida, dúvidas morais, a preguiça, a procrastinação, ou seja lá o que for, se já for um espírito elevado, o que os pais fazem, o que a sociedade está dizendo para fazer, a ele não importa, porque ele já superou. E ele já tem o próprio norte, ele já tem a sua luz no alto, como Jesus ensinou. Ele já pôs a luz dele no alto, ele é o exemplo. Para esses espíritos, tudo bem. Mas, e para a maioria de nós, ainda presa na animalidade, nos instintos, que ainda somos prisioneiros dos nossos genes espelho? É aí que Jesus fala aqui em João. Eu imito meu pai, vocês imitam o pai de vocês. Por que ele fala isso? Porque nós temos os genes espelho. Os genes espelhos, eles nos fazem automaticamente imitar o comportamento do outro, porque eles são de sobrevivência. Então, um filhote de macaco aprende a comer com a mãe, imitando a mãe. Uma certa vez, uma macaca lavou sua batata na água do mar. Depois de meses, o seu bando começou a lavar a própria batata na água do mar. Então, nós vamos vendo. Se eu chupo um picolé, o animal sente vontade de chupar um picolé. Quem não dirá quem está do nosso lado? Se eu bocejar, cria uma crise de bocejo em todo mundo à minha volta. Se eu começar a olhar para cima, do nada, no meio da rua, várias pessoas vão parar à minha volta e olhar para cima também. Mas, quando eu superei essa minha parte, porque eu me espiritualizei mais, eu não vou ligar para o choro, nem para o bocejo,
nem para o sorvete, nem o olhar para cima, porque eu tenho mais o que fazer e pensar na minha vida do que copiar o outro. Então, via de regra, nossos filhos nos imitam. Por isso que tem um ditado: mais vale o exemplo que mil palavras. Não é isso? Mas aí eu te digo, muito bem, Cristina, mas e esse negócio de amar filho? Você tá achando que isso é brincadeira? Porque a gente faz sacrifício, a gente renuncia, a gente se dedica pra caramba. A gente esquece até de comer, de tomar banho para cuidar de um filho. E a gente depois espera o quê? A ingratidão deles? Eu aí tenho que falar para vocês uma coisa. Isso não é amar. Porque quando eu amo, eu faço o meu melhor por amor a Deus, por amor a mim. Porque eu quero estar em paz com Deus e comigo mesma, eu faço o melhor por cada pessoa que eu amo. E daí para frente, o problema não é meu. Eu não posso esperar receber gratidão. Eu não posso esperar receber reconhecimento do que eu fiz. Por quê? Se eu já recebi na terra, vai ser uma alegria, uma troca de amor, um ganho. Acabou. Mas a minha prova pode ter sido planejada, né, no meu planejamento reencarnatório, de ter uns espíritos bem ingratos, uns espíritos ainda muito mais atrasados que eu. Eu vou dar o meu sangue por eles. E eles vão me ignorar, vão me rejeitar, vão zombar de mim, vão armar armadilhas para mim, vão me magoar profundamente. E aí valeu a pena? Valeu a pena você ter deixado de ir à festa, de ir no cabeleireiro, de gastar seu dinheiro com você, para esse tipo de gente fazer isso com você? Ora, eu não fiz acordo escrito com ninguém. O meu acordo foi silencioso. Eu fiz um acordo com Deus. Pai, o Senhor vai me encaminhar espíritos para que eu, em toda a minha imperfeição, faça o meu melhor por eles. Eu já sei que vou errar muito. Eu sei que eu vou errar muito. Porque eu sei do tanto de defeito que eu tenho. Mas eu peço que o Senhor me ajude a ir acertando meus erros no caminho para que todos nós possamos crescer juntos. Eu faço isso por mim, eu faço isso pelo Senhor e peço que proteja todos eles. Porque eu não posso pôr um peso silencioso nas costas dos meus filhos. Eu não posso pôr um peso silencioso nas costas daquelas pessoas que eu ajudei. Porque eu não fiz um contrato com eles. Eu fiz um contrato com Deus. O meu compromisso é com a lei divina. E só e apenas Jesus pode nos julgar. Por isso que apenas Deus pode nos julgar. Por isso que Jesus falou que ele não julgava ninguém. Porque Jesus não é perfeito. Ele é o ser mais perfeito que conhecemos na Terra. Perfeito só é Deus. Ninguém vai ser perfeito nunca, jamais. Então, o que eu vou dar? Porque de repente o que eu recebo é um nada e eu vou sentir um vazio enorme no meu coração. Gente, não vamos romantizar a vida, porque novamente nós vamos cair naquele abismo da razão. Nós precisamos guiar, nós precisamos aprender o autocontrole das emoções. E o autocontrole das emoções diz que a razão domina as emoções. A razão
educa as emoções em sentimentos sublimados. Não é isso? Os meus filhos podem ter sucesso, seguirem a sua vida, me amarem. Eles não precisam me entender como um peso na vida deles. Eu vou saber que eles deram certo porque eles me amam. E eles deram certo e eles estão felizes. E se eles se afastam? Não tem problema, porque nós não somos obrigados a gostar um dos outros. Nós somos obrigados a amar uns aos outros. Os filhos podem amar aos pais, serem gratos aos pais, mas não gostarem do jeito que os pais se comportam, do jeito que os pais agem, dos valores dos pais. A gente vê um sucesso enquanto pai quando vê que o filho alcançou a autonomia física, material, psíquica, emocional, financeira. Aí deu certo, funcionou, tá indo bem. Agora, se eu crio meus filhos para que eles me complementem, para que eles realizem aquilo que eu não pude realizar, para que eles sejam a bailarina que eu quis ser, o atleta que eu quis ser, o engenheiro que eu quis ser, o médico que eu quis ser, eu estou escravizando. Então, meu filho não é meu filho, é meu servo. Como os fariseus eram servos do demônio. Agora, quem é filho de Deus é livre. Então, eu crio os meus filhos no melhor que eu tenho para oferecer e dou a eles a liberdade de usarem o seu livre-arbítrio e serem o que eles quiserem ser. Ninguém tem obrigação de completar ninguém. É só assim que eu curo o sistema familiar. Então, quando eu prendo os meus filhos num padrão neurótico, eu começo a sentir tamanha dor em ser pai ou mãe, e eu tenho que lidar com aquela dor. E a dor é física, tá? A dor é física. Eu tenho que lidar com aquela dor para não enlouquecer. Então eu começo a justificar. Então eu começo a culpar. Bom, eu tinha uma expectativa de tudo que eu fiz que deu errado. Então, não, um dia a gente vai voltar a falar, um dia a gente vai voltar a conversar. Não, um dia ele vai entender que eu estou certo e ele vai fazer. Horas, eu estou pondo justificativa de estar certo em tornar meu filho servo das minhas vontades, dos meus anseios, dos meus desejos não realizados. Os filhos cresceram, são adultos, corre atrás do que você queria fazer, vá viver. Mas, em lugar disso, a gente fica, às vezes, noites sem dormir, pensando, 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 né? Amei tanto e perdi tanto. Nossa Senhora, que tempo atrasado. É, isso não valeu a pena. Não foi direito. Não está certo. Onde será que eu errei? Como que eu errei? O que eu faria de diferente? Como que eu posso interpretar tudo isso que aconteceu? É abandono demais. É ferida demais. E aí a pessoa começa a sentir um cansaço sem fim, uma tristeza que não acaba, cai em depressão, porque dentro do seu tribunal interno, como pais, fica com diálogos internos, remoendo situações, provando a si mesmo o quanto amou,
E o quanto não foi reconhecido em todo o seu sacrifício. Eu te digo, isso é amor ou isso é escravidão? Porque quem ama, liberta. Jesus é filho de Deus, é livre. Os fariseus, filhos do demônio, eram servos, escravos. Que tipo de pai nós queremos ser? Então, quando nós aceitamos que a ingratidão ocorra na nossa vida, e é lógico que quem vai mais nos fazer sofrer são as pessoas que comem na mesa com a gente todos os dias, porque essas pessoas têm acesso livre aos nossos melhores sentimentos. É justamente daí mesmo que virão as maiores dores. E isso não é para um, não, é para todo mundo que aceitou vir em família. Agora, e se o meu foco? A vida é assim mesmo. É assim mesmo para todo mundo. Então eu vou aceitar meu luto. É um luto. É investir demais. Não recebi o que desejava. Já sei que isso aí vai demorar. Só Deus sabe se um dia vai mudar. Tudo. Essa imagem que eu fiz precisa morrer, porque isso tudo só acontece dentro de mim. E é só nessa hora que eu entro na aceitação. Gente, se aceitar fosse coisa muito simples, não doeria tanto. É porque é uma lição tão poderosa de sublimação que ela precisa ser aprendida debaixo de muita dor, para a gente aprender mesmo e praticar. Ponha em luto. Aquela pessoa não vai dar o que você gostaria que ela te desse, mas talvez ela esteja te dando outra forma de amor, diferente da que você esperava e que você nem está observando. E quando nós erramos essa nossa versão de senhor de escravo, e passamos a assumir a versão de cópia de Deus, Pai, Pai de homens livres. É nessa hora que nós vamos abandonando toda essa ilusão, essa falsa esperança de que as pessoas foram feitas para me agradar. As pessoas foram feitas para fazer o que eu gostaria que elas fizessem, para ser aquilo que eu gostaria de ter sido, porque nossos filhos não são nossos servos, não são nossos escravos. Quando nós entendemos isso, nessa totalidade de que Deus é nosso Pai, e que nós todos somos filhos de Deus, e que na próxima reencarnação podemos vir todos irmãos, sem ser pai e filho de ninguém, que essa posição hoje que nós ocupamos é transitória. Quando nós aceitamos isso, nós jogamos esse peso de feitor de escravos fora de nós. Nós caímos na realidade espiritual, porque essa é a realidade da nossa vida, é espiritual. Nós ficamos livres, leves, prontos para nos reconstruirmos. E aí, viver de acordo com o instinto vale de quê? Porque eu nunca li em nenhum livro espírita, eu nunca li na Bíblia, nem na codificação de Kardec, nenhum livro de André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira do Amaral, Caibar Chuta, eu sei lá mais quais que eu tenho aqui, eu nunca li nas obras complementares, tradicionais e básicas do Espiritismo ou da Bíblia, que quando você desencarna,
As coisas são diferentes do mundo tradicional. Esse mundo moderno criado hoje, ele é o reflexo, ele é a materialização do umbral. E nós sabemos que nós estamos caminhando no umbral todos os dias. E nós estamos muito cientes por que disso, porque lá no finalzinho do livro A Gênese, Nova Era, está bem explicado pelos espíritos. Então, o que acontece? Bom, eu não posso depender do afeto do outro para ser quem eu quero ser. Eu não posso depender do reconhecimento das pessoas para fazer o que eu faço. Porque senão o humor do outro vai determinar aquilo que eu sou. Mas o outro não pode ser meu juiz, porque ele é tão imperfeito quanto eu. Ninguém tem o direito de me culpar, porque o único legislador moral que existe é Deus, porque só ele é perfeito. E nem Jesus julgava. Aí, como é que fica? Eu vou continuar com esse amor infantil, com esse amor cego, com esse amor líquido, com esse amor irresponsável? Ou eu vou assumir finalmente que quando eu desencarnar, eu irei para zonas de sintonia similares à minha e não vai ter para onde correr, porque eu não vou poder entrar em outro espaço que não seja aquele que me diz respeito. E eu reencarnei justamente para voltar para o plano espiritual melhorzinha do que eu cheguei aqui. E se instinto é uma fase primitiva do ser, a razão e a sublimação dos sentimentos é a minha meta, é o meu norte, é meu objetivo. O que foge disso não me interessa. O que foge disso não é de Deus. Então, a liberdade emocional é que nos vai dar o quê? Suporte, não é? É o que vai nos dar alívio, é o que vai nos dar condição verdadeira de nos reconciliarmos com os nossos inimigos. E aí é que está a história. Eu amo a Deus, eu amo a mim, eu dou liberdade do meu amor ao próximo, porque ele seja e decida o que ele quiser da vida dele. E eu amo o meu inimigo como? Porque às vezes aquele filho que eu tanto amei se tornou meu inimigo. Aquele irmão que eu tanto amei se tornou meu inimigo. Mas ele é meu inimigo, eu não sou inimigo dele. Por quê? Porque dentro de mim eu mudei o meu relacionamento com ele. Aquele relacionamento que eu tive no passado não funcionou, deu errado. Eu preciso mudar a estrutura emocional desse relacionamento para que a reconciliação verdadeira se faça. Então, até que ele reconquiste a minha confiança, eu me relaciono com ele respeitosamente. Mas aquele espaço que tinha lá dentro de mim, ele ainda não fez por merecer ganhar de novo. Ele está lá na varanda da minha casa. Ele ainda não teve autorização para entrar na cozinha da minha casa. Porque ele participava da cozinha e não fez por merecer. Então agora eu o convido a entrar no portão do jardim e se sentar na varanda. Na minha cozinha ele só volta depois que ele me convencer que mudou. É isso que nós temos que entender sobre amar o inimigo. Porque tem inimigos, meus amores, que nem na nossa varanda a gente pode deixar entrar. Tem que receber lá no portão do jardim. Porque é perigoso, é falso. E o mal é assim. O mal é silencioso, é paciente, é insidioso.
Agora, nós temos que respeitar uns aos outros e não viver com a espada em mãos. Bom, quando a gente entende tudo isso, a gente vê o quê? Poxa, então, Cristina, a gente, na verdade, herda o quê da vida? A nossa própria herança. Você só vai herdar aquilo que você plantou para você. E a questão é, se você se enche de todos os seus deveres, fez o melhor que pôde, se corrigiu naquilo que entendeu que fez errado, deu tudo que pôde por todos do seu melhor, e o mundo não te respondeu a contento, recolha-se em Deus e peça nele a força e a convicção, mas não saia do caminho de Jesus. Porque se você titubear e quiser andar em cima do muro, ser morno, andar numa zona arriscada, você não está com Jesus, você está do outro lado. Então, nós precisamos muito estudar. Nós precisamos estudar muito para aprendermos a discernir o certo do errado, o bom do ruim. Por isso, meus amores, que quando nós falamos em educação no lar, nós não podemos abrir mão do evangelho no lar. O evangelho no lar não é só ler e fazer uma prece no começo e no final com a jarrinha de água na mesa. Não é. É ler e dizer o que essa lição trouxe para os problemas que nós passamos essa semana. O que essa lição trouxe para nós começarmos a praticar amanhã? Chega na semana seguinte, a gente lembra. Na semana passada, nós aprendemos essa lição, nós praticamos? Melhorou alguma coisa na nossa vida? Porque se nós não fizermos isso, a reflexão com a prática, nós estamos apenas lendo, nós não estamos aprendendo. Então, eu acho que é isso que eu tinha a dizer. Ser pai e mãe não é fácil, ser educador não é fácil, ser filho não é fácil, mas fato é que todos nós temos compromissos uns com os outros de educação e de crescimento. E que nós estamos num momento, quer dizer, Emmanuel diz isso desde sempre, né? Desde o começo do século passado, onde a gente vai ter que escolher lados. E nós precisamos pensar com muita seriedade nos nossos compromissos, nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, nos lugares onde vamos, como andamos com as pessoas à nossa volta, porque a maioria das pessoas estão perdidas, foram doutrinadas para o mal. Elas nem têm noção do que é o caminho do bem. Então, meio que nós temos que estar muito firmes do nosso papel para reeducarmos algumas pessoas que se colocam à disposição de aprender. O trabalho é grande, mãos à obras para todos e obrigada pela atenção.